Olá pessoal, aqui é Douglas Santos de novo. Estamos aqui com mais uma entrevista que vocês vão certamente poder acompanhar pelo nosso canal do YouTube e vão poder também acompanhar pelo nosso canal de podcast, o Conversas Radicais. Dessa vez a gente fez uma guinada de 180 graus. Vamos aqui fazer um outro percurso com relação à geografia, às leituras e às possibilidades da geografia. Do outro lado aqui do nosso canal, e bom, aqui olhando para ela aqui na minha tela, está a Ana Carolina, que é professora da Universidade Estadual de Goiás. Ela vai aí contar um pouco sobre a vida dela, quem é ela e etc e tal, mas o fundamental é que nós vamos conversar sobre um artigo que ela escreveu com o Egmar Chaveiro. Esse é um artigo, depois vocês vão ver aí na publicação o link, né, para acessar, para vocês poderem ler o artigo, obviamente, que é bastante interessante, e que tem como título Contos que Contam a Vida, a Sociobiodiversidade do Cerrado. Só o título já é uma curiosidade, né? Quer dizer, essa relação entre os contos e, portanto, as falas das pessoas e como que elas contam as suas vidas e o que isso tem a ver com a sociobiodiversidade do Cerrado é algo que a gente vai tentar desvendar nessa entrevista. Ana Carolina, tudo bem? Tranquilo? Muito bom, muito legal, muito obrigado por você ter topado participar dessa nossa conversa. É um prazer imenso, né, que você esteja aqui com a gente. Li aqui o seu artigo, vamos conversar depois sobre ele, mas eu queria te pedir, se você puder, que você se apresentasse, que você dissesse para os nossos espectadores, nossos ouvintes, quem é você e, afinal de contas, contasse um pouco essa tua trajetória e para explicar para os nossos ouvintes e depois leitores ou já leitores o que é que justifica que você fique falando aí sobre desses contos que contam a vida, não é? Muito obrigado mais uma vez. Vai lá, a palavra está com você. Olá Douglas, olá todo mundo que nos assiste, que nos ouve pelo canal do Douglas Santos. É um prazer participar desse canal que eu acompanho. Não consigo acompanhar todos os vídeos e podcasts porque a produção é muito intensa, mas eu já te parabenizo, Douglas, por essa iniciativa, essas pílulas, né, de saber geográfico, de ciência geográfica. Eu acho que tem facilitado muito. Inclusive, eu tenho feedback de alguns professores que já estão utilizando nas aulas, né, esses vídeos, essas pílulas geográficas. Então, acho que é um canal muito importante, que tem feito um trabalho muito, muito legal. Agradecer também, né, essa conversa com você, que é uma referência, né, para mim, para a geografia brasileira em geral. Já estivemos juntos em alguns momentos, né, já fui sua aluna numa disciplina, você esteve na minha banca de doutorado, você é um grande parceiro da GB Goiânia, da Associação dos Geógrafos Brasileiros da Seção Goiânia. Então, vira e mexe, a gente está em contato e é um prazer agora, né, estar aqui sendo entrevistada por você. É um prazer e é um desafio, né, que me deixa um pouquinho o estômago embrulhando, mas estou muito feliz de estar aqui. Bom, quem sou eu, né? Eu nasci em Minas, em Uberlândia, mas fui criada no Tocantins, numa cidade muito pequena, de 10 mil habitantes, chamada Arraias. E me mudei para Goiânia, Goiás, muito jovem também, com 15 anos, e fiz toda a minha formação de ensino médio, graduação, mestrado, doutorado em Goiânia. Mas nos interstícios disso eu tive experiências em outros lugares, como em Tocantins, em Porto Nacional, na UFT, como professora substituta, como em Moçambique, na África, no doutorado sanduíche. Então, é um pouco esse meu itinerário geográfico, né, da minha formação. E tanto na graduação quanto no mestrado eu desenvolvi pesquisa no campo da geografia agrária,
no mestrado, especificamente utilizando uma categoria, fazendo uma relação do espaço e do hábitos, que é uma categoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu. E no doutorado, por conta também, depois do mestrado, eu saí, fui para essa experiência na UFT e voltei para o doutorado. E concomitante a isso, eu comecei também um trabalho junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, especificamente no Programa Nacional de Habitação Rural. E essa experiência no MST, né, com reformas, e é um projeto de reforma e construção de casas dos assentamentos em Goiás, mas que também tinha os projetos sociais paralelos, que eram oficinas com mulheres, oficinas de orçamento familiar, de gênero, enfim, de tratamento de resíduos. Então, essa experiência no MST me fez verter um pouco o meu projeto de doutorado, e eu fui estudar a moradia num assentamento do MST, o assentamento Canudos, em Palmeiras de Goiás, que é um município aqui próximo de Goiânia. E aí, nessa experiência, né, eu pude estudar um pouco o que significa uma moradia, né, em Canudos, que tem uma outra proposta de ordenamento territorial baseado nas CPAs, nas cooperativas de produção agrícola cubanas e nos kibbutz de Israel, né? Então tem uma pegada da agrovila, do modelo radiocêntrico. Então fui tentar inicialmente entender, né, esse ordenamento territorial da moradia, e a pesquisa me levou também para um outro braço, que seria a questão de gênero, né? Então aí eu me aproximei um pouco das mulheres do assentamento, foram as minhas principais informantes, participantes da pesquisa, e então foi isso, assim, acho que um pouquinho da minha trajetória. E agora sou professora da Universidade Estadual de Goiás, né, já há 5 anos, atuo num campus, que agora é uma unidade universitária, no interior de Goiás, junto a trabalhadores que estudam, né, estudantes trabalhadores, um curso de licenciatura noturno. E, bom, acho que de apresentação, acho que está suficiente, né, depois a gente pode desdobrar um pouco disso. Muito bem, muito gostoso, muito interessante. O que me leva, então, a construir a nossa segunda parte, né, do nosso bate-papo, que é justamente a questão do próprio texto. Quer dizer, de alguma maneira, há aí um conjunto de ações, de experiências que você tem vivido, seja em Goiás ou seja em Moçambique, que é essa coisa de tentar capturar das pessoas a vida das pessoas, conversar com as pessoas, saber como elas vivem, saber o que elas dizem, saber que valores têm e em que medida, isso determina, isso se estabelece, isso se realiza como uma geograficidade, como um lugar, né, de vida, né, de todos com os quais você vai capturando informações e tudo mais. Acontece que, de alguma maneira, cá estamos nós com outro lado, né, dessa captura. Estamos observando um outro movimento da captura dos depoimentos, que é justamente esse movimento dos contos, né, que é, os contos que contam a vida. Afinal de contas, claro, acho que valeria a pena as pessoas acessarem aí pelos esquemas mais tradicionais a tua tese de doutorado e um pouco capturar os contos que contam a vida das mulheres com quem você andou conversando, mas as características desse artigo têm um viés muito diferente da tua tese. Então, nesse sentido, que eu queria, se você puder, qualquer coisa aí, a gente chama o Egmar aí para dizer para a gente também, afinal de contas, vocês dois se meteram vamos dizer assim, num emaranhado, né, de relações subjetivas extremamente importante. Quando vocês escreveram esse texto, afinal de contas, escreveram, a favor de quê? Contra quê? O que é que vocês estavam pensando? O que é que vocês estavam buscando quando foram atrás dessas informações e começaram, então,
a traçar o movimento de escrever um artigo, bom, relativamente pequeno, né? Tem poucas páginas, acho que são 9 páginas, um artigo, né, relativamente pequeno, pelo menos para os meus padrões. Os meus são geralmente mais compridos, e a tua tese de doutorado, então, nem se fala. Mas, assim, de qualquer maneira, o que está por trás disso, né? O que é que você e o Egmar andaram cozinhando na cabeça para fazer um texto com essa pegada, assim, com esse tipo de fundamento e de objetivo? Conta um pouco para a gente a história por trás do texto. Vai lá. Ok. Bom, primeiro, te agradecer pela leitura, né? É uma honra, assim, ter um artigo meu, nosso, do Egmar e meu, lido por você. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer mais, né? Nos ler os nossos pares, quem a gente está em diálogo, né? E construção conjunta de pesquisa e de propostas. Infelizmente, tem muitos artigos que a gente faz e depois, né, isso se perde. A gente não tem o feedback, a gente não tem a possibilidade de desdobrar aquelas ideias, né? E o que acho que a gente vai fazer aqui é isso, né? É desdobrar aquele texto no sentido de que ele não está morto, né? Quando ele é publicado. Pelo contrário, ele abre um leque de outras ideias, né? Bom, esse texto, esse artigo, ele é conjunto, né? E eu preciso confessar, né, que o Egmar tem um protagonismo na construção desse artigo, também pela sua experiência e pelo seu know-how na discussão da geografia e da literatura, que mais tarde eu vou falar um pouquinho, mas como ele não já esteve aqui, né, pouco tempo atrás, e eu também acompanho, né, essa jornada, não só dele, mas todo o grupo de pesquisa, de estudos e orientação que ele coordena, e que eu preciso falar um pouquinho desse grupo para responder a sua pergunta, né. Eu faço parte de um grupo de pesquisa intitulado Espaço, Sujeito e Existência, e apelidado carinhosamente de Dona Alzira. E o nome Espaço, Sujeito e Existência tem ali por trás uma provocação metodológica, no sentido de tentar realizar uma análise geográfica não essencialista, né, de que paute, né, ou parta das teorias geográficas, da análise geográficas em escalas maiores, né, de pautar a geopolítica, de pautar os grandes fenômenos de produção do espaço, mas que não deixe, né, de forma secundária, né, a produção da existência, né, aquilo que se dá na vida concreta, cotidiana, nos lugares, né. Então, por isso o nome Espaço, Sujeito e Existência, né, e dentro disso, claro, as questões que afligem os sujeitos, né, que os atravessam. Afinal, é da vida, né, que é a vida o nosso grande objeto, né, de preocupação e de estudo. Então, por isso, né, por conta disso, a literatura é um campo de intersecção, de interface com os estudos que a gente desenvolve no grupo de pesquisa muito importante. E a gente pode citar, né, alguns eventos, outros grupos de pesquisa nacionalmente, pessoas, né, pesquisadores que são nossos parceiros nessa empreitada, né, de pensar geografia e literatura. Então, por exemplo, o professor Cláudio Benito, o professor Jones Dari, o professor Júlio Suzuki, o Marandola Júnior, que mais? Lúcia Gratão, Valéria, professora Valéria do UFG. Então, tem um movimento ali, né, que pauta muito essa questão da geografia e da literatura. Então, esse texto, né, Contos que Contam a Vida, tem esse sentido, né, de tentar provocar o leitor uma finalidade também didático-pedagógica muito forte nesse texto, por isso curto, né, e com uma linguagem um tanto lúdica também,
mas provocar o leitor para os impactos, né, ou para os efeitos do que a gente chama de modernização conservadora do Cerrado nos modos de vida, né, como diria o professor Eduardo Marandola, nas geografias em formas de vida, né. Então, tentar adentrar ali onde essa ciência, como é que eu posso dizer, onde a ciência moderna de cunho iluminista não consegue, né, adentrar. Então, tentar sair um pouco, né, desse núcleo duro do campo científico e ir para a literatura como um recurso, né, para acessar essas outras escalas da vida, né, da vida cotidiana. Então, o texto cumpre um pouco esse propósito. Douglas. Ok. Bom, como você sabe, eu, inclusive, acho que foi publicada, foi no dossiê geográfico, a revista lá da Revista Territorial. Esse texto? Não, esse texto que eu vou falar, que é sobre música popular brasileira, e que foi um texto que eu fiz, e que foi publicado aí em Goiás, né, por uma revista aí da Universidade Federal, que é o Dossiê Geográfico, não é Dossiê Geográfico o nome da revista? Ateliê Geográfico. Ateliê Geográfico, oh meu Deus, ok. A idade está pesando, forte. Mas, assim, de qualquer maneira, a ideia dessa relação entre a literatura e a geografia é uma ideia que não é nova, né, na verdade. Existe um conjunto de trabalhos, no caso aqui na Europa e aí no Brasil, que estão diretamente relacionados a isso, né? Eu acho que inclusive alguns textos, como Os Sertões, de Euclides da Cunha, eles são quase que o uso da literatura, né, praticamente, com o objetivo de desvendar um determinado tipo de geografia, né? O Vargas Llosa, quando escreveu o Guerra do Fim do Mundo, com base, né, no trabalho do Euclides, ele efetivamente fez isso, né? Ele transformou quase que numa ficção, numa grande ficção, algo que tinha um caráter, né, onde o fundamento é um certo tipo de leitura geográfica. Não estou dizendo que é um tipo que a gente defenda ou ataque, mas um certo tipo de leitura que vai nos levar, então, a tentar desvendar os fenômenos da vida, o viver das pessoas, né? O Geografia da Fome tem muito a ver com isso. Acho que, alguns livros são quase que literatura, alguns pura ficção, não é? Mas eles têm por objetivo construir uma espécie de cosmologia ou sistematizar a cosmologia que, bom, no caso aí do Tempo e o Vento, por exemplo, do Érico Veríssimo, né, que envolve aí uma certa leitura do mundo a partir de um foco, né? E o outro lado, sei lá, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que tem um outro lado, né, do olhar de quem é o Brasil, quem é o brasileiro, né? Assim, são muitos os exercícios, né? Os Sertões é um deles, mas, bom, Grande Sertão Veredas é outro, Norte Vida Severina, né? Bom, tem milhares, né? Assim, que a literatura foi fazendo e que, de alguma maneira, isso vai se expressando. Eu, certa vez, assim, fazendo usando aqui da memória, certa vez eu estava em Vitória da Conquista, lá na Bahia, no sudoeste da Bahia, e num encontro de professores, uma coisa bastante interessante, gente que não acabava dentro de uma lona, uma construção, e assim, muita gente mesmo, e foi uma pessoa fazer uma palestra e começou a contar uma história. E ao contar essa história, bom, nessa história estava lá uma dos personagens, era uma senhora, uma avó, sentada, meio cega e tal, mas sentada numa cadeira de balanço e em silêncio. Ela passava o dia em silêncio ali, balançando e tal, e as crianças ali ao lado, fazendo bagunça, uma fazenda, um alpendre e tal, e contando histórias um para os outros, e histórias de terror, falando, né, sobre o demônio, sobre essas coisas que garoto gosta de contar, para depois ter que sonhar com isso.
Aí um deles chega e pergunta para a avó, né, assim, você acredita que existe o demônio? E ela, no seu, acaba com seu silêncio, né, e diz assim, se tem nome é porque existe, né? Bom, de alguma maneira, estou contando isso, não vou aqui contar a palestra, não vou refazer a palestra, mas justamente pelo fato ou pela maneira como vocês entenderam aí a existência dessas histórias, né, do que é essa história de vida, né, que de alguma maneira há uma relação extremamente importante entre as pessoas, os seus mundos, as suas falas, o seu imaginário, a sua cosmologia, né? E é nesse sentido que a gente faz o caminho inverso. A gente desvenda ou reconhece a cosmologia para poder compreender, então, que mundo é esse e como esse mundo se transforma. Acho que essa é a ideia que, de alguma forma, está colocado para vocês e está colocado para todos nós. Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção, desculpa, é que às vezes eu estou fazendo a entrevista, mas o entrevistado sou eu mesmo, tá? Eu vou fazendo digressões. Mas assim, bom, eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo aquele texto sobre música popular brasileira e paisagem e tal, foi uma música do Tom Jobim e do Chico, chamada Inútil Paisagem, né? Acho que é do Chico, mas é do Tom Jobim com certeza. E em que, bom, a pessoa apaixonada está andando pela praia e tal, numa tarde, né? E assim, e aí acha que por ter perdido seu amor, sua paixão, aquela tarde, a tarde, né? É um tempo, né? É uma identificação da temporalidade, né? Que a tarde em si mesma, frente à tristeza toda que o personagem sentia, era uma inútil paisagem. Isso me chamou muita atenção, né? O uso dessa expressão do ponto de vista do tempo e não do ponto de vista da forma. Isso realmente só o poeta é capaz de fazer com essa precisão e trazer para a gente toda a beleza e toda a questão que está colocada por trás disso. Muito bem, Carol, vou devolver a palavra para você, porque é você que é entrevistada, não sou eu, ok? Nesse sentido, então, vem o texto, vem o artigo, né, propriamente dito. E vocês contam duas histórias, vocês têm aqui contam, na verdade, vocês reproduzem, né, duas histórias. Antes de contar qual é a história, né, do flautista embaixo do jacarandá, vamos começar por aí, mas assim, de onde veio essa história? Vocês criaram, vocês entrevistaram, vocês leram? Ela tem, quer dizer, de onde veio a história do flautista debaixo do jacarandá? Qual que é a ideia? Bom, primeiro eu vou só retomar o projeto, né, do qual esse texto é um derivado, né, que tá no próprio texto, né, vou falar muito rápido, mas é um projeto de pesquisa interinstitucional intitulado Desenvolvimento Territorial e Sociobiodiversidade, Perspectivas para o Mundo do Cerrado. Esse é um projeto, né, financiado, promovido pela CAPES, e do núcleo dirigente, assim, do núcleo duro do projeto, constavam 3 instituições, né, a Universidade Federal de Goiás, cujo coordenador era o professor Egmar, a Universidade Federal de Uberlândia, com a coordenação do professor Roosevelt, e a Universidade Federal do Tocantins, com a coordenação do professor Adão Francisco. Então, foi um projeto que durou 5 anos, de 2016 a 2021, e faziam parte dessa equipe pesquisadores de várias universidades, né, brasileiras, e certa vez, uma das nossas missões científicas, tinham 17 instituições de ensino superior, né, representadas ali. Então, foi um projeto que teve um lastreamento muito, muito interessante. A gente finalizou ele agora, em fevereiro. Estamos num processo extremamente trabalhoso, né, de organização da papelada, de prestação de contas, enfim. Mas esse projeto a gente realizou alguns eventos itinerantes, que a gente chamou de circuitos da sociobiodiversidade,
inclusive em um deles você esteve, Douglas, em Itaporanga, né? A gente realizou em Porto Nacional, em Pires do Rio, em Aruanã, Goiás, e realizamos também missões científicas internacionais, em Moçambique, Cuba, e trabalhos de campo, né? O último deles, inclusive, foi agora em janeiro, no assentamento Canudos, que foi esse assentamento que eu mencionei, que foi o meu campo de pesquisa, né, empírico do doutorado. E nesses trabalhos de campo, nesses eventos, uma das questões pautadas eram, né, os impactos, né, os efeitos dessas transformações do Cerrado, né, desse grande paradoxo que se instaura no Cerrado, que é a sua valorização econômica sob o preço da sua degradação ambiental e também cultural, né, da precarização do trabalho e da desterritorialização e expropriação de populações e povos tradicionais. Então, daí, né, que esse artigo ecoa, né? São essas vozes que a gente escutou, né, nesses trabalhos de campo, dessas histórias que a gente ouviu. E fora isso, o professor Egmar também tem um trabalho muito mais extenso e com uma duração muito maior, né, na sua trajetória profissional, junto aos estudos dos povos indígenas e também camponeses, né, já orientou dissertações e teses de doutorado nesse campo. Eu acho que, inclusive, a professora Lohane já também participou do canal, né, foi alguém que também teve um estudo muito, muito interessante nessa questão, sob orientação do professor Egmar. Então, é uma síntese, né, dessa nossa experiência, da nossa escuta, né, da nossa observação, né, desses efeitos da modernização conservadora do Cerrado nos modos de vida, né, dos sujeitos nos territórios. Então, esses contos são de autoria, né, os 2 contos são de autoria do professor Egmar, né, e mobiliza várias questões que a gente pode conversar daqui a pouco, né, sobre saber tradicional, as plantas medicinais, né, a medicina popular, a visão de natureza, né, que está ancorada numa visão de mundo, né, numa cosmologia, mas os contos são de autoria do professor Egmar. Ok. Muito bem. E aí, qual que é, no final das contas, a intenção do próprio conto? Quer dizer, você já colocou, mas eu queria te pedir que você fosse um pouquinho mais específica, assim, porque no final das contas, digamos, nesse primeiro conto, se usa de uma linguagem quase que da oralidade, né? O som, né, da linguagem oral, para contar quem é Maria Furquia, quem é o personagem que vai falar, então, das suas relações com as ervas, com o mundo, com a vegetação, com esse tipo de coisa. Me lembrou um pouco também, quer dizer, agora, na verdade, eu estou fazendo essa associação com este livro que está fazendo um maior sucesso no Brasil, que é o Arado Torto, não é? E que, de alguma maneira, tenta resgatar um pouco essas relações, né, dentro no caso ali da Chapada Diamantina e tal. Muito bem. Mas, assim, conta um pouco mais para a gente, né? Qual é essa especificidade? Por que é que vocês acharam que uma história dessa resgata de alguma maneira e se contrapõe a esta, aspas, modernização do Cerrado? Por que isso? O que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Bom,